Rapaste a barba. Demorei alguns minutos a reparar. Estava quase a habituar-me à barba. Tenho andado a pensar em várias coisas. Muito bem. Coisas com que me tenho vindo a debater desde há algum tempo, continuou ele. Foi então que tudo se tornou claro. Compreendi que tenho de fazer uma coisa. É a única resposta. Muito bem. Ross na poltrona, Jeff no banco almofadado, dois homens tensos a conversar e Artis no quarto de dormir, à espera de morrer. Ele disse, eu vou com ela. Será que entendi de imediato o que ele quis dizer, lendo-lhe no rosto, e depois me fingi confuso? Vais com ela. Foi-me necessário repetir estas palavras. Vais com ela. A um certo nível compreendi que o meu papel era refletir e falar em termos convencionais. Ou seja, vais estar com ela quando a levarem para baixo e fizerem o que têm de fazer. Queres acompanhar de perto o processo. Vou com ela, vou juntar-me a ela, vou partilhar tudo lado a lado. Seguiu-se uma longa pausa, um compasso de espera para ver qual de nós recomeçava a falar. O simples facto destas palavras, a imensa força acumulada por trás delas, virava-me do avesso. Sei o que estás a dizer, mas as perguntas que eu deveria fazer neste momento parecem não me ocorrer. Ando a pensar nisto há um certo tempo. Já o disseste. Não quero viver a vida que vou viver sem ela. Não é isso que todos sentimos quando alguém que nos é próximo, alguém a quem estamos intimamente ligados, está prestes a morrer? Só consigo ser o homem que sou. Isto era bonito, com laivos de impotência. Outro longo silêncio. Ross, a olhar para o espaço vazio. Ele vai com ela. Isto renegava tudo o que ele sempre dissera e fizera. Convertia a vida dele numa tira de banda desenhada, ou então a minha. Será que aquilo era uma qualquer tentativa de alcançar a redenção? Uma espécie de libertação espiritual depois de todas as aquisições, toda a riqueza alheia que ele gerira e toda a que acumulara para si próprio? Estratega mor dos mercados, dono de coleções de arte e de refúgios insulares e de jatos privados de médio porte. Ou será que ele estava a sofrer de uma crise de loucura fugaz com consequências a longo prazo? E que mais? Poderia ser apenas amor? Todas aquelas palavras incondicionais. Será que elas adquiriram o homem do nome falso, meio-marido, pai desaparecido? Disse a mim mesmo para parar com aquela tirada, o rancor íntimo em roda livre. Um homem que dispunha dos recursos dele optava por se transformar num espécime congelado, dentro de uma cápsula, num local de armazenamento, 20 anos antes da data em que iria morrer de morte natural. Não és tu o homem que, em conversa comigo, teorizou acerca da longevidade humana dizendo que era muito curta? As nossas vidas medidas em segundos, e agora encurtá-la ainda mais por tua opção. Estou a dar por concluída uma versão da minha vida para entrar noutra versão, bem mais permanente. Na versão atual fazes exames médicos regulares, deduzo. É claro que fazes. E o que é que os médicos dizem? Será que existe um médico, um homenzinho enérgico com mau hálito? Será que ele te disse que está a passar-se no teu corpo qualquer coisa potencialmente grave? Ele agitou a mão, repelindo a ideia. Mandou-te fazer exames, depois mais exames, pulmões, cérebro, pâncreas. Ele olhou para mim e disse, um morre, o outro tem de morrer. Acontece, não é verdade? És um homem saudável. Sou. E vais partir com ela. Vou. Eu ainda não desistira de procurar motivos reles. Diz-me uma coisa. Cometeste algum crime? Fraudes colossais. Não é verdade que isto acontece constantemente no teu ramo de atividade? Os investidores são burlados. E que mais? Enormes somas de dinheiro são transferidas de forma ilegal. E que mais? Não sei. Mas estas são razões de sobra, certo, para um homem desaparecer. Para de tagarelar que nem um idiota de merda. Paro de tagarelar, certo? Mas só mais uma pergunta, idiota. Não devias morrer antes de eles te congelarem o corpo? Há uma unidade especial, Zero K. Baseia-se na vontade do indivíduo de fazer um determinado tipo de transição para o nível seguinte. Por outras palavras, ajudam-te a morrer. Neste caso, porém, no teu caso, o indivíduo não está próximo da morte, nem de perto nem de longe. Um morre, o outro tem de morrer. Novamente, silêncio. Estou a ter uma experiência completamente irreal. Estou a olhar para ti e a tentar compenetrar-me de que és o meu pai. Certo, o homem que tenho à minha frente é o meu pai.
Isto é irreal para ti. O homem que me está a dizer estas coisas é o meu pai, certo? E diz-me que vai partir com ela. E eu vou com ela, certo? O teu pai, sim, e tu és o meu filho. Não, não, ainda não estou pronto para isso. Estás a ir demasiado depressa. Estou a fazer os possíveis para reconhecer o facto de que és o meu pai. Ainda não estou pronto para ser o teu filho. Talvez devesses pensar nisso. Dá-me tempo. Com o tempo, talvez eu consiga pensar nisso. Eu tinha a noção de estar fora da minha pessoa, ciente das palavras que estava a dizer, mas, mais do que a dizê-las, somente a ouvi-las. Faz um favor a ti próprio, disse ele. Ouve o que eu tenho para te dizer. Acho que te fizeram uma lavagem ao cérebro, és vítima deste ambiente, és membro de uma seita. Não percebes? Trata-se de um simples fanatismo à antiga, uma pergunta. Onde está o líder carismático? Tomei providências em teu favor. Tens consciência até que ponto isto me diminui? Terás o futuro assegurado. A escolha é tua. Aceitares ou dizeres que não. Partirás amanhã daqui, sabendo isto. Um carro virá a buscar-te ao meio-dia. Em relação aos voos, está tudo tratado. Isto envergonha-me. Diminui-me profundamente. Alguns no percurso de regresso, um colega meu irá ao teu encontro para te explicar todos os pormenores, todos os documentos de que possas precisar, um ficheiro seguro, para te ajudar a decidir o que queres fazer doravante. A escolha é minha. Aceitar, dizer que não. Tentei rir-me. Há algum limite temporal? Podes demorar todo o tempo que quiseres, semanas, meses, anos. Ele ainda estava a olhar para mim. Aquele era o homem que, 10 minutos antes, estava a caminhar descalço de uma parede à outra, a agitar os braços. Agora, tudo fazia sentido. O prisioneiro a andar para trás e para diante, na sua cela, a formular os seus derradeiros pensamentos, a hesitar, a perguntar a si mesmo se haverá uma casa de banho na unidade especial. E há quanto tempo é que a Artis sabe disto? Assim que eu me decidi, ela ficou a saber. Mal tive a certeza, disse-lhe. E o que é que ela disse? Tenta entender que eu e ela temos uma vida em comum. A decisão que eu tomei só vem aprofundar esse laço. Ela não disse nada. Limitou-se a olhar para mim de uma forma que não te consigo descrever. Queremos estar juntos. Eu nada tinha a contrapor a isto. Os restantes temas escapavam-me também à parte de um pormenor. As pessoas que mandam aqui vão cumprir os teus desejos. Não precisamos de ir por aí. Vão fazer isto por ti. Porque és tu. Uma simples injeção, um crime muito grave. Deixa estar, disse ele. E em troca recebem o quê? Preparaste testamentos e fundos e tomaste providências, dando-lhes acesso a certos recursos e capitais muito além do que já lhes ofereceste. Acabaste. Será que se trata de um puro e simples homicídio? Será uma forma de suicídio assistido horrivelmente prematuro? Ou será um crime metafísico que tem de ser analisado por filósofos? Ele disse, basta. Morra durante uns tempos, depois viva para sempre. Eu não sabia o que mais dizer, o que fazer, onde ir. 3, 4, 5 dias. Já nem sabia ao certo há quanto tempo ali estava. O tempo comprimido, o tempo retesado, o tempo sobreposto. 100 dias, 100 noites, imensas portas, nenhuma janela. Compreendia, é claro, que aquele lugar estava situado nos limites mais recônditos da verosimilhança. Ele próprio dissera. Ninguém é capaz de inventar uma coisa destas, dissera ele. Era isto que estava em jogo, era isto que eles queriam sublinhar a 3 dimensões. Um monumento literal à inverosimilhança. Preciso de uma janela por onde olhar. Preciso de saber que há alguma coisa lá fora, para lá destas portas e destas janelas. Há uma janela no anexo ao quarto de dormir. Eu disse, deixa estar, e continuei sentado no banco. Referira uma janela porque partira do princípio de que não haveria janela nenhuma. Talvez desejasse mais uma coisa a oprimir-me. Tenham pena do homem encurralado. Julgavas que sabias quem era o teu pai. Não era a isso que te referias quando disseste que te sentes diminuído por esta decisão? Não sei a que é que me referia. Ele disse-me que eu ainda não fizera nada, ainda não vivera. Limitas-te a passar o tempo, disse-me. Aludiu à minha deriva determinada, semana após semana, ano após ano. Queria saber se esta minha postura era ameaçada por aquilo que ele acabara de me dizer. De emprego em emprego, de cidade em cidade. Estás a dar demasiada importância a ti próprio, retorqui. Ele olhava-me o rosto com toda a atenção.
A contracarreira, disse ele. A não carreira. Será que agora isso vai ter de mudar? Ele chamou-lhe a minha igrejinha da evasiva. Estava a ficar cada vez mais irritado. O que ele dizia pouco importava. As próprias palavras, o ímpeto da sua voz, isto é que moldava o momento. As mulheres que conheceste, interessas-te por elas de acordo com normas que introduziste no teu smartphone? Não pode durar, não vai durar, nunca dura. Ela esfaqueou-o. A minha mãe esfaqueou este homem com uma faca de trinchar. Agora era a minha vez. Vais com ela. Estás a transformar a Artis numa miragem. Ripostei. Estás a entrar de cabeça numa distorção da luz. Ele pareceu pronto a arremeter. Eu disse serenamente. Será que vais poder tomar decisões executivas a partir do armazém frigorífico? Analisar as ligações entre o crescimento económico e a rentabilidade dos capitais próprios? Fortalecer a lealdade dos consumidores a esta ou aquela marca? A China ainda se está a portar melhor do que a Índia? Ele bateu-me, deu-me uma pancada no peito com o cutelo da mão e fez-me doer. O banco oscilou, impelido pela deslocação do meu peso. Pus-me de pé e atravessei a divisão até ao anexo, onde me encaminhei diretamente para a janela. Fiquei ali parado a olhar. Terra magra, pele e ossos, cristas distantes cuja altitude eu não era capaz de avaliar sem uma referência segura. Céu pálido e despido. O dia a fenecer a oeste, se é que era o oeste, se é que era o céu. Recuei gradualmente e fiquei a ver o panorama a reduzir-se dentro dos limites do caixilho da janela. Em seguida olhei para a janela propriamente dita, alta e estreita, encimada por um arco. Uma janela em ogiva, pensei, recordando o termo, e isto trouxe-me de volta a mim próprio, a uma perspectiva reduzida, uma coisa inabalável, uma palavra com um significado. A cama estava desfeita, havia roupas espalhadas e compreendi que era ali que meu pai dormia e tornaria a dormir mais uma noite, aquela noite, só que não iria pregar olho. Artis estava no quarto contíguo e eu entrei ali e parei e depois aproximei-me da cama. Vi que ela estava acordada. Nada disso, limitei-me a curvar-me para diante. Em seguida, esperei que ela me reconhecesse. A mexer os lábios, duas palavras silenciosas. Vem connosco. Era uma piada, uma última piada ternurenta, mas no rosto dela não havia indícios de um sorriso.